Capítulo 91. Bom neto, você realmente é meu bom neto. Depois de comer o almoço, Yun-Che caiu em um sono confortável no quarto de convidado arrumado pela seita Xiao. Ele não teve muito descanso depois de ficar se debatendo e virando na cama na noite anterior. Desse modo, isso fez seu sono particularmente profundo e o permitiu dormir até o sol se pôr. Já que ele tinha especificamente instruído mais cedo que ninguém era para perturbá-lo, ninguém tinha vindo nesse período de descanso. Onde você aprendeu a arte de curar e se disfarçar? Tão logo quando Yun-Che se levantou da cama, a voz de Jasmine veio de sua cabeça. É claro que foi com o meu mestre. Meu mestre anterior. Embora muitos anos já tenham se passado desde o falecimento de seu mestre, quando ele pensava em seu professor, Yun-Che ainda era incapaz de liberar completamente sua dor. Um filho que queria afeição, e ainda seus pais já tinham falecido, ele sempre tinha sido sujeitado a esse tipo de sentimento. Esse também se tornou o maior arrependimento da vida de Yun-Che, assim como algo que corroía em seu coração. Normalmente, a arte do disfarce usar o ar para transformar, uma pessoa pode enganar alguém cuja profunda força é mais baixa que a sua própria, mas alguém cuja profunda força excede a sua própria verá imediatamente através disso. E ainda, você é capaz de manter toda a seita Xiao no escuro. A voz de Jasmine estava cheia de surpresa e confusão. Hehe. Minha técnica de disfarce não tem a mínima correlação com profunda força. Nem mesmo mencione Xiao Tianan que está no domínio profundo da terra, mesmo praticantes no domínio profundo do céu e imperador, também nunca seriam capazes de verem através dela. Entretanto, se eu encontrasse com algum companheiro veterano, então o mesmo não pode ser dito. Yun-Che se levantou da cama e esticou seu corpo diante da janela. Um feixe de um sorriso maligno se espalhou lentamente através dos cantos de sua boca. Primeiro, eu deixarei vocês caras se alegrarem por alguns dias. Então logo depois, vocês caras naturalmente derramarão lágrimas sobriamente sob um céu de escuridão e caos. Hehehehe. Mesmo se você espancar Xiao Tianan até a morte, não tinha jeito que ele teria antecipado que o Yun-Che que ele tinha jurado torturar até a morte, atualmente estaria dentro da seita Xiao. E também seria referido como Senhor por ele, e será guardado da mesma maneira que ele trataria seu ancestral. Uma vez que Yun-Che pisou para fora do quarto, ele imediatamente viu Xiao Tianan andando para frente e para trás próximo do quarto. Quando Xiao Tianan o viu, seu rosto revelou imediatamente uma expressão alegre. Ele se aproximou rapidamente de Yun-Che e falou com um respeito incomparável: Senhor, você teve um bom descanso. Se existe algo que você precisa dizer, por favor não hesite em dizer. Yun-Che sabia que depois de ver a condição de Xiao Luoxing, Xiao Tianan definitivamente seria mais respeitoso que antes. Ele riu e concordou sua cabeça enquanto dizia: eu dormi muito bem. Fazia bastante tempo que eu não estive no topo de uma montanha, então o ar da montanha é tão refrescante. Vamos ver como o pequeno companheiro está indo. Como se ele tivesse ouvido os sons dos céus, Xiao Tianan respondeu prontamente e guiou o caminho rapidamente, fazendo um caminho mais curto na direção do salão de medicina. Enquanto no caminho para o salão de medicina, eles encontraram os discípulos da seita Xiao, que cumprimentaram Yun-Che imediatamente com respeito. Era evidente que Xiao Tianan já tinha explicado que esse era um convidado extremamente prestigioso que deveria ser recebido com a maior cortesia. É claro, a identidade desse doutor gênio era algo que ele nunca deixaria os discípulos saberem, quanto menos soubessem, melhor. Depois de alcançar o salão de medicina, um Xiao Luoxing lúcido revelou uma expressão de gratidão após ver Yun-Che e começou a lutar para se levantar.
Ele tentou reverenciar enquanto uma voz fraca e sincera escapou de sua boca: Júnior Xiao Luoxing. Agradece o Senhor Doutor Gênio por salvar minha vida e me agraciar com uma chance de renascer. Haha, é a intenção que conta. Com seu corpo dessa maneira, não se mova muito. Yun-Che ria benevolentemente, enquanto ele ficava do lado dele. Venha, deixe-me dar uma olhada em suas veias. Depois disso, ele esticou sua mão e beliscou o pulso direito de Xiao Luoxing. Imediatamente depois, seu rosto perdeu todo o semblante de um sorriso enquanto sua expressão ficava escura e escura. A mudança drástica em sua expressão causou Xiao Tianan e Xiao Baikal a ficarem nervosos imediatamente. Logo quando ele estava incapaz de resistir à vontade de perguntar, ele viu Yun-Che mover sua mão do pulso de Xiao Luoxing enquanto ele xingava em um ataque de raiva: o papai aqui não te avisou especificamente de novo e de novo que você absolutamente não deveria alimentá-lo sem minhas instruções. Você pensa que as palavras do papai não são nada mais do que o vento passando em seus ouvidos. Xiao Tianan e Xiao Baikal trocaram olhares simultaneamente. Xiao Tianan deu um pequeno passo à frente e falou enquanto tremia de medo: Senhor, isso é a ânsia da esposa desse Júnior para adotar seu filho. Ela pensou que um ferimento tão pesado seria uma taxação extrema no corpo de uma pessoa e deveria ter um pouco de alimentação. Junto com as reclamações de Luoxing de fome, isso então causou minha humilde esposa a ferver uma tigela de sopa de frango. Absolutamente vergonhoso! Yun-Che exclamou subitamente em uma explosão de raiva enquanto ele balançava suas mãos: que ânsia para adotar seu filho! Vocês estão querendo assassiná-lo. Esse papai aqui perdeu a manhã toda preparando o medicamento e qualquer efeito que a medicina teria, foi levado embora por essa sopa de frango. Isso também causou as profundas veias completamente rompidas a incharem. Com esses 2 danos a tal degrau, o tratamento desse ferimento é praticamente 10 vezes mais problemático do que antes. Simplesmente absurdo. Esqueça isso, o papai aqui não tratará mais seu filho, vai encontrar alguém que queira tratá-lo. Com cada palavra que vinha da boca de Yun-Che, o rosto de Xiao Tianan ficava somente mais pálido e mais pálido. Imediatamente após Yun-Che terminar de falar, todo o corpo de Xiao Tianan começou a tremer. Ele ficou tão abalado pelo que Yun-Che tinha dito que quase se ajoelhou no chão. Xiao Tianan prontamente deu um passo à frente e puxou Yun-Che, sua voz em pânico implorou imediatamente: Senhor! Senhor, por favor se acalme. Isso foi a ignorância desse Júnior. Eu fui incapaz de instruir apropriadamente minha mulher. Isso foi inteiramente minha culpa. Desde que o Senhor se acalme, esse Júnior está disposto a aceitar qualquer punição. Eu garantirei que tal coisa nunca acontecerá novamente. Senhor, isso foi tudo a ignorância desse Júnior. Mas meu filho não fez nada de errado e no momento, seus ferimentos são extremamente severos. Se o Senhor não ajudá-lo, então ele certamente ficará aleijado pelo resto de sua vida. Eu imploro que o Senhor seja piedoso, salve meu filho. Ramph, ignorância. Como você possivelmente pode chamar isso de ignorância? Isso obviamente é estupidez. E você ousa dizer que seu filho não fez nada de errado. Eu estou salvando ele, e ainda a pessoa que está o prejudicando é você. Ainda bem que eu descobri cedo, se eu tivesse dormido descuidadamente por mais algumas horas, esse seu filho estaria completamente acabado aqui mesmo. Se seu filho tivesse morrido então, você não seria melhor que um animal. Já que minhas palavras foram tidas como certas, por que se importar em me pedir para tratá-lo? Porque você não vai salvá-lo você mesmo.
O rosto de Yunche estava corado de vermelho de raiva enquanto ele cuspia em Xiao Tianan e reprimia o líder da magnífica filial da seita Xiao com toque de xingamento. Cada palavra subsequente era mais áspera e vulgar que a anterior, e Yunche estava somente a um passo de distância de xingar as 18 gerações de seus ancestrais. Como a figura mais influente da cidade Lua Nova, Xiao Tianan nunca tinha sido repreendido dessa maneira ruim antes, e ainda nesse momento ele abaixou sua cabeça respeitosamente como um neto e não respondia uma única palavra. Ele tinha dúvidas quando Xiao Baikal disse que esse excêntrico mão de Deus tinha um fusível curto, mas qualquer uma daquelas dúvidas tinham se desintegrado. Sem o mínimo traço da atitude elegante de um doutor gênio, o elegante doutor parecido com um sábio de antes era agora praticamente como uma víbora que xingava nas ruas. Essa repreensão de Yunche foi como comer uma boa refeição, isso revigorou todo o seu corpo. Ele teve que lançar todos os tipos de abusos no líder de uma grande seita sem se segurar enquanto estava somente no primeiro nível do domínio profundo nascente, e Xiao Tianan nem mesmo ousava responder. Apenas aqueles que tinham passado por esse tipo de satisfação poderiam entender esse tipo de sentimento. Esse doutor gênio finalmente parecia ter se cansado de repreender e finalmente soltou sua maleta. Depois de olhar para Xiao Luosheng por um momento, ele suspirou de repente: esqueça isso, essa criança e eu também podemos ser considerados destinados. Embora você e seu grupo de tolos jogaram essa pilha de merda em mim, na maioria dos casos, eu normalmente apenas iria me afastar e deixar vocês com seus problemas, mas... Suspiro. Yunche olhava silenciosamente para Xiao Luosheng com uma expressão de alguma maneira desconcertada. Seu olhar tinha um traço de tristeza e uma gentil benevolência. Essa garoto, é realmente muito parecido se comparado com meu netinho quando ele era jovem. Suspiro, realmente muito parecido. Garoto, seu nome é Xiao Luosheng. Xiao Luosheng concordou e respondeu respeitosamente: sim, o nome desse júnior é Xiao Luosheng. Naquela época, esse meu neto também era chamado de Wang Fuche. Vocês dois têm Che em seus nomes, isso realmente é uma coincidência, realmente é uma coincidência. Mas que pena, embora eu possua uma maestria médica que pode perfurar os céus, eu não posso reviver aquele meu neto. Mas agora que eu encontrei você, eu não tenho o que fazer mas pensar naquele meu neto, e minhas memórias daquela época. Enquanto Yunche falava, sua voz também se tornava mais e mais suave, como se ele estivesse preso em suas velhas memórias. Sua expressão se tornava mais e mais carrancuda enquanto uma fina camada de uma bruma se formava em seus olhos. Ouvindo a promessa de Yunche de continuar o tratamento em Xiao Luosheng, Xiao Tianan ficou radiante por essa boa notícia inesperada, pelo menos ele não tinha suportado aquele repreensão por nada. Ouvindo suas palavras seguintes, seu coração ficou comovido repentinamente, e ele suspirou: o neto do Senhor. Ele certamente era um gênio excepcional sem comparação. Sim. O doutor gênio parecia estar imerso em suas memórias como antes, um olhar brumado vinha de seus olhos enquanto ele falou com uma voz emocionada: mas que pena, os céus têm inveja das elites. Na idade de 16 anos, meu netinho já tinha encontrado com um fim prematuro. E coincidentemente ele tinha por volta da mesma idade desse garoto. Foi por causa do falecimento de meu neto que eu estudei dolorosamente a arte de curar, mas infelizmente, o tempo não pode fluir para trás. Mesmo se eu melhorasse minhas habilidades médicas mais além, ainda seria impossível salvá-lo. O coração de Xiao Tianan foi abruptamente mexido. Ele engoliu forçadamente sua saliva, e testou cautelosamente: meu filho Luosheng e seu nobre neto são parecidos nas aparências, seus nomes são parecidos, e até mesmo suas idades são parecidas com ele naquela época.
Isso simplesmente é uma sorte destinada dos céus. Já que o Senhor sente muita falta de seu neto, e não pode esquecer a dor daquela época, por que não? Por que não deixar Luo Sheng reconhecer você como seu avô? Em uma mão, isso pode tranquilizar sua saudade de seu neto. Na outra mão, Luo Sheng também está gravemente ferido no momento. Se Luo Sheng puder se recuperar totalmente, isso não resolveria seu arrependimento por não ser capaz de tratar seu neto naquela época. E por fim, o Senhor agraciaria Luo Sheng com a gentileza de renascer. Luo Sheng é puro e uma boa criança, ele definitivamente será afetuoso com você da mesma maneira que ele trataria seu verdadeiro avô. Então, o que o Senhor pensa? Droga! Esse Xiantianan é seriamente muito esperto, tudo o que ele precisou foi de uma pequena brecha. Yun-Che o elogiou grandemente em sua cabeça. Quando ele ouviu essas palavras, o corpo inteiro do Dr. Gênio tremeu, e todo seu corpo começou a tremer gentilmente de excitação. O que? O que você disse? Você acabou de dizer, você realmente quis dizer isso? Não houve nada que Xiao Tiana não entendeu depois de vendo a reação do Dr. Gênio. Uma grande felicidade brotou em seu coração, enquanto ele prontamente exclamou, Luo Sheng. Aprecie-se e cumprimente o avô. Xiao Luo Sheng certamente sabia o que ele tinha que fazer agora. Ele laboriosamente ergueu a parte superior de seu corpo, olhou para Yun-Che e gritou entusiasmadamente, avô. Do que? Do que você me chamou? O corpo do Dr. Gênio tremeu mais uma vez, assim como seus lábios, que também começaram a tremer. Avô? Desde que o avô não se importe, de agora em diante, eu serei seu neto. Xiao Luosheng gritou com completa sinceridade. Bom? Bom? Todo o corpo do Dr. Gênio tremeu dramaticamente, enquanto duas gotas de lágrimas incontroláveis pingaram de seus olhos. Ele esticou suas mãos tremendo e as repousou nos ombros de Xiao Luosheng e respondeu excitadamente, bom neto. Bom neto? Fique tranquilo, sua doença, o avô definitivamente irá curá-la para você. Isso definitivamente não será como o que aconteceu naquela época. Bom neto? Meu bom neto. O mais que o Dr. Gênio falava, o mais excitado ele ficava. Um fio distinto de lágrimas estava suspenso em seu rosto. Se esse mundo tivesse uma entrega do Oscar, para não entregá-lo a Yun-Che seria praticamente ir contra os desejos dos deuses. Para chamar seu inimigo de neto enquanto o outro lado o chamava respeitosamente de avô, que tipo de sentimento isso seria? Era melhor dizer que apenas aqueles que tinham passado por isso entenderiam. Ao mesmo tempo, Xiao Tianan e Xiao Baikal também estavam felizes e gratos. Quem teria imaginado que Xiao Luosheng pareceria o neto do excêntrico Mão de Deus e desse modo sucedendo em fazê-lo seu bom avô? Isso simplesmente era uma quantidade imensa de boa sorte. Com o reconhecimento como seu avô, os ferimentos em seu corpo absolutamente não teriam mais o mínimo problema. Depois de tratar os ferimentos, era apenas lógico que ele ajudaria Xiao Luosheng a abrir suas profundas entradas. Não apenas isso, para ser um doutor tão habilidoso, suas habilidades de refinamento de medicinas não seriam segundo para ninguém nesse mundo. Qualquer medicina que viesse dele, sem dúvidas seria difícil de encontrar, e a eficiência seria contra o desejo dos céus. Para ter Xiao Luosheng sendo seu neto, como ele não mostraria toda a sua generosidade? Todo o coração de Xiao Tianan floresceu com felicidade. Ele quase podia ver Xiao Luosheng completamente curado e rindo orgulhosamente na seita principal. Ele até mesmo se viu seguindo atrás de seu sucesso meteórico, tanto que essa pequena seita filial seria completamente fundida com a seita principal. Por outro lado, Xiao Baikal também estava extremamente feliz, tanto que ele dizia sem parar,
Parabéns líder da seita, parabéns jovem mestre Xiao, parabéns Sr. Wangfu por ter tal neto. Isso definitivamente é uma grande ocasião. Líder da seita, já que essa é uma ocasião tão alegre, uma vez que os ferimentos do jovem mestre da seita forem tratados, nós definitivamente devemos comemorar por um dia. Ha 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 ha. Como um dia poderia ser o suficiente? Nós precisaremos de no mínimo 3 dias inteiros. Ha 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 ha. Xiao Tiana ria com vontade enquanto ele falava. Avô, esse neto, irá fazer o covetol para você. Xiao Luosheng lutou para tentar se levantar. Embora cada movimento causava uma dor insuportável, ele lutou e resistiu como antes, e reverenciou diante de Yun-che. Não, não, não. Yun-che prontamente o apoiou usando seu ombro, e falou com um rosto cheio de repreensão: Bom neto, os ferimentos em seu corpo não são leves, você absolutamente não deve se mover muito. Não será muito tarde para prestar seus respeitos quando você estiver completamente recuperado, tudo o que importa é se você tem o coração. Tudo. Tudo bem, não há necessidade para o avô se preocupar. Mesmo se eu estiver ferido, eu ainda posso fazer o covetol para o avô. Xiao Luosheng disse enquanto ele rangia seus dentes com um rosto de teimoso. Ré. Sr. Wangfu, a mente de Luosheng é obsessiva por ser afeiçoado, e ainda mais quando ele tem um coração cheio de gratidão. Apenas deixe ele fazer o covetol. Além do mais, ele já o reconheceu como seu avô, esse covetol também é necessário. Quando Xiao Tianan tinha terminado de falar, Xiao Luosheng já tinha abaixado sua cabeça. Na cama, ele se esforçou e fez um covetol para Yun-che. Quando ele ergueu sua cabeça, seu aspecto já tinha ficado pálido de dor. Aiu. Bom neto, você realmente é meu bom neto. Yun-che disse enquanto ele ajudava Xiao Luosheng a se levantar apressadamente com um rosto cheio de adoração.